vamos começar. Eu só queria, antes de eu entrar no assunto de hoje mesmo, eu só queria fazer um exercício de diferencial. Apesar de que na sexta-feira eu pedi para os monitores resolverem com vocês duas questões, inclusive questões interessantes. Uma era para estimar o erro máximo que você cometia ao medir lá uma área, e a outra, se não me engano, era para ver a quantidade de metal numa lata, se não me engano era isso, né? E aí você usava diferencial nas duas, o que são aplicações bem interessantes. Mas como eu não resolvi nenhuma em sala, então eu vou resolver uma agora aqui, bem tranquila, e depois a gente parte para o assunto novo da aula de hoje. Bom, antes, só queria aqui revisar, eu vou aqui para o primeiro quadro. Só queria revisar, né? Você já viu o que é uma função diferenciável, e na verdade ela trabalha justamente com essa igualdade aqui. Então, f de x, y é igual a f de AB, isso se f for diferenciável nesse ponto aqui. Aqui é mais, aqui é mais. Derivada parcial em relação a y, aplicada em AB, vezes y menos b. E aqui você tinha aquela nossa função, que é a função resto, ela depende de h e k, só que aqui eu não estou usando h e k, estou usando x e a. Então, de certa forma, eu vou colocar aqui, ela depende de Δx, Δy. Tá, então você já sabe o que é uma função diferenciável, só estou revisando aqui com vocês. Lembrando que essa função resto ela vai para zero mais rápido do que a função norma. Só que a gente usou a definição de diferenciabilidade justamente para fazer umas aproximações, né? Então, por exemplo, você viu que se você tirar essa parte aqui do resto, você já não tem uma igualdade, você tem uma aproximação. Então, se você quer aproximar uma função para pontos próximos de AB, você pode aproximar essa função usando essa outra função aqui. Essa função aqui é uma função linear, a gente chamou aqui ela de função L. Quando você faz isso, você está fazendo um processo de linearização. Essa função aqui também é o plano tangente, e é como se você estivesse aproximando uma superfície pelo plano tangente àquele ponto. Só que, além disso, o que a gente fez também, né? A gente subtraiu por f de AB dos dois lados, e aí quando você subtrai, você tem isso daqui, né? f de xy menos f de AB. Isso vai ser aproximadamente igual a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto. Isso daqui eu vou chamar de ΔX, já que é uma variação no eixo x. ΔX, para mim, eu posso chamar tanto de ΔX quanto dx. Nesse caso é a mesma coisa. Então, aqui eu vou chamar de dx. Mais derivada parcial em relação a y aplicada no ponto, vezes dy. Só que se você reparar, essa parte que ficou aqui do lado esquerdo, ela é a variação na imagem da minha função, que eu posso chamar de ΔF ou ΔZ. A gente estava chamando de ΔZ. Então, o que eu estou dizendo é que a variação na imagem, ou seja, o meu ΔZ, ele é aproximadamente igual a essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui todinha, a gente chamou de dz. E esse dz é o diferencial da minha função. Então, uma das aplicações diretas do diferencial é quando você quer estimar a variação de uma função, a variação da imagem da tua função. Então, para você calcular a diferencial de uma função, basta você jogar nessa fórmula bem aqui, ó. Então, nessa fórmula, a única coisa que você precisa é derivar parcialmente f em relação a x, derivar parcialmente em relação a y, aplicar no ponto, e essas aqui são as variações em x e a variação em y. Então, por exemplo, se o x ele variou de 1 para 1,5, então a variação dele é 0,5. Se o y variou de 2 para 1, então a variação dele é menos 1. E aí você vai variando, né, o x e o y, e você vai acabar tendo variações em z. Essa aqui é a variação real, essa aqui é uma aproximação para a sua variação. Sabendo disso, eu também mostrei para vocês aqui o gráfico. Então, só para ficar mais claro aqui para a gente, vai aparecer aí para vocês, esse pequeno gráfico aqui. Você tem a superfície que está em azul. Ó, a sua função é o que está de azul. Aí, o que a gente faz? A gente escolhe aqui um ponto, nesse caso, esse pontinho bem aqui, e para esse ponto, eu faço o meu plano tangente. Então, o plano tangente é esse plano aqui que está de laranja.
Aí, olha só, aqui embaixo no meu domínio, eu vou caminhar desse ponto, que é o meu ponto AB, até esse pontinho bem aqui, ó. Então, eu vou caminhar em X e vou caminhar em Y, e vou parar bem aqui. Esse segundo ponto aqui, se eu for olhar a imagem dele na superfície azul, por exemplo, eu vou parar bem aqui, ó, nesse pontinho que vocês estão vendo, bem aqui. Só que você percebe, então, ó, que daqui até aqui, você tem uma variação da altura. Então, se você for observar as alturas, o pontinho ele subiu. Essa variação na altura é o que eu estou chamando de ΔZ. Essa foi a variação real da sua função. Só que, ao mesmo tempo, esse pontinho aqui, ele também tem uma imagem no plano tangente, que é esse plano aqui laranja. Então, no plano tangente, quando eu caminho desse ponto para esse, a minha altura ela sobe daqui para cá. Então, dz é a minha variação da altura do plano tangente. E ΔZ é a variação na altura da minha superfície, que é o gráfico da minha função. Aí você percebe, professor, mas aqui ó, dá para ver que ΔZ é muito diferente de dz. Não, tudo bem, de certa forma você vê aqui uma diferença grande. Mas quanto mais você se aproxima aqui do pontinho AB, mais o dz ele vai se aproximar do ΔZ. E aí você consegue estimar essa variação usando a fórmula da diferencial, que é essa fórmula bem aqui. E esse que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer um exercício sobre isso. É esse aqui, ó. Considere essa função f de x, y, aí ela tem essa expressão. Letra A, determine a diferencial dz. Então, aqui a gente só vai jogar na fórmula. E na letra B, a gente vai usar essa diferencial para calcular a variação dessa função. Quando o x ele vai variar de 2 para 2,05 e o y de 3 para 2,96. Depois a gente vai comparar esse dz com o ΔZ. O ΔZ ele já deu aqui para a gente, é esse valor bem aqui. Então, vou anotar aqui no quadro as informações desse exercício. Então, a minha função f de x, y é igual a x² mais 3xy menos y². Aqui eu acho que vou colocar logo as informações e aproveitar que está tudo aí no slide. Bom, o que ele me diz? Só que isso que eu vou escrever aqui já é para o item B, né? Para o item B, ele diz que o meu x ele está variando. O meu x ele variou de 2 até 2,05. O meu y ele passou de 3, ele passou para 2,96. E ele também me dá uma informação de ΔZ. Ele fala que o meu ΔZ é 0,6449. Pronto. Agora que eu já coloquei essa informação, agora a gente vai fazer a questão. Então, no item A, a primeira coisa que ele quer que a gente faça é calcular a diferencial para a minha função. Aqui no item A, ele ainda não me deu nenhum ponto específico. Se ele não me deu nenhum ponto específico, eu vou usar a fórmula geral. Então, qual é a fórmula geral? Isso daqui, ó, dz é igual a derivada parcial de f em relação a x, aplicada em um ponto, só que ele não me deu ponto nenhum ainda, então vou colocar só x0, y0, vezes dx, ele ainda não me deu a variação dx, isso é só no item B que a gente vai fazer, então por enquanto vou deixar só dx, mais derivada parcial de f em relação a y, aplicado no ponto, vezes dy. Então, nesse caso aqui, a única coisa que eu ainda posso fazer é derivar parcialmente em relação a x, depois em relação a y. Quando eu derivo isso aqui parcialmente em relação a x, aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar 3y e aqui vai zerar. Então, vai ficar 2x, aqui eu estou colocando x0, mas nem precisava, mais 3y0, isso é a derivada parcial em relação a x, vezes dx, mais, agora eu vou derivar em relação a y, aqui vai dar 0, aqui vai dar 3x, vai ficar 3x0, e aqui vai ficar menos 2y, então menos 2y, e aqui vezes dy. Então, essa aqui já é a expressão para a minha diferencial. Então, quando eu escolher um ponto e escolher uma variação em x e em y, eu consigo calcular a minha diferencial. No item B, ele me dá essas informações aqui. Ó, vamos analisar agora o que ele me falou. Por exemplo,
ele me disse que o x está variando de 2 para 2,05. Olha, se o x está variando de 2 para 2,05, então quem é o meu dx? Ou seja, quanto é a minha variação em x? Eu vou pegar o valor final de x menos o valor inicial. O valor final era esse, o valor inicial é esse. Então, vai ficar 2,05 menos 2. Isso aqui vai dar 0,05. Então, a minha variação em x foi 0,05. Agora, em y, a minha variação, ele variou de 3 para 2,96. Então, esse aqui é o ponto final, esse aqui é o ponto inicial. Então, ficou 2,96 menos 3. Isso aqui vai dar menos 0,04. Bom, outra informação que eu já posso tirar daqui é que, inicialmente, o meu ponto ele tinha como valor em x o 2 e em y o 3. Então, na verdade, o meu ponto inicial aqui era o ponto 2, 3. Esse aqui era o ponto inicial. Depois, o meu ponto final, ó, ele já veio para cá. O x assumiu esse valor e o y assumiu esse valor. Então, na verdade, a minha variação é quando eu passo desse ponto para esse ponto aqui. 2,05 em x e em y 2,96. Tá? Então, a minha variação ela ocorreu quando eu passei desse ponto para esse. Gente, digamos que você não soubesse ainda nada sobre diferenciabilidade. Eu nem comentei com vocês sobre diferencial ainda. Mas caísse uma questão dessa na prova. Por exemplo, eu dissesse para vocês, olha, calcule a variação da minha função quando eu passo desse ponto para esse ponto. Tem como fazer isso, mesmo sem saber diferencial? Tem. Então, como é que você calcularia essa variação na sua função? Que eu vou chamar de ΔZ, né? Então, como é que você calcularia o ΔZ, ou seja, a variação da sua função? Você pegaria a sua função f, você aplicaria ela no ponto final, que é esse daqui, que é 2,05 em x, 2,96 em y, e você subtraria, ia subtrair no caso, para essa função, só que aplicado nesse ponto inicial aqui. Então, você iria subtrair aqui desse valor. Aí você fala, professor, mas então para que eu vou aproximar se eu posso justamente fazer isso daqui? E nesse caso eu não vou nem ter aproximação, eu vou ter o valor real, o valor exato. Não, tudo bem, tudo certo. Realmente você pode fazer isso daqui e você já vai ter o valor exato. Só que note que isso daqui ia lhe dar um certo trabalho. Mesmo que a sua função seja uma função polinomial. Porque ó, quando você fosse jogar esse valor aqui, 2,05, 2,96 na sua função, bora olhar aqui para ela, a sua função é isso daqui. Mas aí você ia ter que calcular 2,05 ao quadrado. Aí mais 3 vezes 2,05 vezes 2,96 menos 2,96 ao quadrado. Então, mesmo com uma função simples dessa, calcular essa variação real ia te dar um trabalho. E esse que a gente não quer. Né? O engenheiro, o físico, o matemático, ele quer evitar, né? Ele quer tentar fazer da forma mais simples possível. Né? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, ao invés de eu fazer essa variação real, e talvez até me complicar na hora que eu for calcular isso daqui, eu vou preferir fazer uma aproximação. Então, por isso que eu vou usar aqui a minha diferencial dz, para calcular essa variação. Então, olhando para a minha expressão aqui, eu já tenho todos os elementos que eu preciso. Porque quem é o meu dx? Eu já calculei. dx é isso daqui, essa variação. É 0,05. Quem é meu dy? Menos 0,04. E quem vai ser o x0 e y0? É o ponto inicial, que nesse caso é o ponto 2 em x, 3 em y. Então, quando eu assumir esses valores aqui, eu vou conseguir chegar num valor para dz. Então, lembrando, o meu x0 é o 2, o meu y0 é o 3, o meu dx, que é a minha variação em x, eu já calculei, é 0,05, e o meu dy, eu também já calculei, é menos 0,04. Então, basta eu substituir aqui nessa expressão, eu vou achar um valor para a minha diferencial. Eu vou fazer aqui no terceiro quadro. Aí eu venho e calculo. dz é igual
Aí 2 vezes x, só que x é 2, então vai ficar 2 vezes 2, mais 3 vezes y, mais y é 3, então vai ficar 3 vezes 3, vezes dx, só que o dx é 0,05. Aí aqui era um mais, né? Mas como o dy é menos 0,04, vai ficar menos. Então, menos. Aí 3 vezes x, só que o x é 2, então vai ficar 3 vezes 2. Aqui, menos 2 vezes y, mas o y é 3. Vou colocar o 3 aqui. Vezes dy, só que o dy é 0,04. Na verdade, é menos, só que o menos já coloquei aqui para frente. Então, ficou assim. Agora, é só fazer essa conta. Sabe, pessoal, mas ficou difícil fazer a conta. Não ficou. Porque, ó, se você reparar, olha aqui. 3 vezes 2 é 6, menos 6. Isso aqui vai zerar. Tudinho. Então, isso aqui tudo é zero. Aí, sobrou só isso daqui. Aí, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 9 mais 4 é 13. Então, o meu DZ vai ficar 13 vezes 0,05. Aí que eu só multiplico, né? 5 vezes 13 vai ficar 65, depois só coloco as vírgulas aqui, 2 casas decimais. Então, o meu DZ foi 0,65. Então, aproximadamente, quando a minha função ela sai do ponto 2, 3 e vai para aquele outro ponto que a gente fez, a variação na imagem é de aproximadamente 0,65. Agora, uma coisa interessante é que na questão ele me deu quanto é a variação real, que é o ΔZ. Ele me disse. Então, vou escrever aqui novamente. Ele falou que o ΔZ ele é igual a 0,6449. Então, vocês acham que a nossa aproximação foi uma boa aproximação? Se eu quisesse calcular o erro da minha aproximação, o que eu ia fazer? Farei isso daqui, ó. Se eu quisesse calcular o erro, bom, para a gente calcular o erro, que eu vou colocar em módulo, eu pego o meu valor real menos a minha aproximação, ou vice-versa. Então, vou pegar a minha aproximação aqui, que é 0,65, e vou subtrair do valor real, 0,6449. Bom, quando eu calculo esse erro, eu descubro que ele é igual a 0,0051. Então, foi esse erro aqui que a gente cometeu na hora de aproximar. É um erro pequeno? É. Porém, claro que depende do que você estiver fazendo, às vezes, um erro nessa escala aqui pode ser um erro considerável. Tá? Então, depende do que você for fazer, por exemplo, depende do que é a sua função, talvez você queira que o erro seja bem menor que isso aqui, na casa de 10 a menos 6, por exemplo. Ah, mas nesse nosso caso aqui não deu um erro a casa de 10 a menos 6. Então, eu teria que fazer um outro método de aproximação. Tá bom? Então, mas, já que a gente não estipulou nada, isso aqui ainda é razoavelmente uma boa aproximação, já que o meu erro foi de apenas 0,0051. Gente, por que vocês estudam erros, né? Por que a gente estuda erros? É porque, como vocês viram lá na monitoria, toda vez que você vai fazer uma medida na vida real, você acaba cometendo erros. Então, por exemplo, eu vou medir aqui esse quadro. Aí eu pego uma trena. Eu posso pegar a trena mais precisa do mundo. Mas na hora que eu for medir aqui a base do meu quadro, vai errar. Mas vai errar na casa de 0,01, por exemplo. Na hora que eu for medir a altura, eu vou cometer erros também. Então, toda vez que você vai fazer medidas, você comete erros. E aí, digamos que eu quero calcular a área do meu quadro. Aí eu vou ter que calcular base vezes altura. Só que na base eu já cometi um erro. Na altura eu cometi erro também. Quando eu multiplico, esses erros eles vão também se conservando e talvez até aumentando cada vez mais. Né? Então, por exemplo, na matemática, quando você vai estudar um pouquinho de teoria do caos, você tem o famoso efeito borboleta. Né? O que diz o efeito borboleta? É que se uma borboleta bater asas no Japão, isso causa o quê? Um furacão nos Estados Unidos. Né? O que isso quer dizer? É que uma coisa que começou pequenininha, foi aumentando, 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 até chegar no momento onde ficou incontrolável. Ou então ficou algo que você não queria que acontecesse. Então, é basicamente nesse sentido. Então, o erro, ele sempre tem que ser controlado. Ele sempre tem que ser o mínimo possível. Porque na hora que você for aplicar um método de aproximação, um método para resolver uma EDP, você tem que analisar
como é que ele trabalha com aquele erro. Porque se o erro explode, aí você já não pode garantir que a sua aproximação é, de fato, uma boa aproximação para o problema real. Tá bom? Bom, então é basicamente isso. Eu só queria fazer essas últimas observações, porque ficou faltando na última aula. Mas agora sim, a gente vai para o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? Acho que eu vou até começar aqui no quadro, na verdade. Então, vou começar lá no primeiro quadro. Vou começar comentando aqui algumas coisas com vocês. Gente, até aqui, em cálculo 2, por exemplo, se você saísse aqui da aula, né, ou então até a aula de hoje, alguém perguntasse para você, falasse assim, olha, está estudando o quê? Tu fala, estou estudando cálculo 2. Aí a pessoa te perguntasse, tá, e em cálculo 2, o que é a derivada, né, por exemplo? Então, muito provavelmente, na sua mente, né, quando eu falo de derivada em cálculo 2, a primeira coisa que vem à sua mente é o quê? São as derivadas parciais, que é o que nós estamos estudando aqui. Só que, na verdade, o que é uma derivada parcial? Né? A taxa de variação instantânea, não é isso que é a derivada parcial? Só que a derivada parcial em relação a x é a taxa de variação na direção do eixo x. A derivada parcial em relação a y é a taxa de variação na direção do eixo y. Mas eu te pergunto, em cálculo 2, quando você tem um domínio, o seu domínio está no R2, existem só duas direções? A direção do eixo x e a direção do eixo y? O que vocês acham? Existem só duas direções? Por exemplo, ó, em cálculo 2, as suas funções, o domínio delas, aliás, deixa eu fazer aqui, só para a gente entender um pouquinho aqui, né? Digamos que você tem uma função aqui, isso pode ser qualquer função. Você tem uma função aqui, ela tem um domínio, você escolhe um ponto. Você escolhe um ponto qualquer da sua função, esse ponto ele vai ter um pontinho aqui no domínio, e aí nesse caso, por exemplo, eu quero calcular a taxa de variação instantânea dessa função nesse ponto na direção do eixo x. O eixo x está para cá. Então, basicamente, eu quero calcular como é que a minha função está variando nessa direção aqui, que é a direção do eixo x, apontando no sentido positivo. Para eu calcular essa taxa de variação nesse sentido de direção, eu só faço a derivada parcial em relação a x. Mas eu também posso ver como é que uma função está variando na direção do eixo y, porque a gente já estudou aqui que, às vezes, uma função ela pode estar crescendo em uma direção e diminuindo em outra direção, para o mesmo ponto. Isso já aconteceu, a gente já fez alguns exercícios onde a taxa de variação era diferente para x e para y. Então, por exemplo, aqui, para esse mesmo ponto, eu poderia calcular a taxa de variação dele, só que agora olhando na direção do eixo y, olhando para cá. E agora, usando o meu desenho, eu te pergunto, existem só essas duas direções e sentido para analisar? Não. Se eu quisesse, por exemplo, ver como é que uma função está variando numa direção, por exemplo, aqui, ó, na diagonal, será que eu não poderia fazer isso? Bom, eu ainda não sei como fazer isso, mas você percebe que é plausível e é interessante eu me perguntar isso daqui. Porque até então eu estava preso a apenas duas direções e sentidos, só na direção do eixo x e na direção do eixo y. Agora, eu quero que a minha derivada seja o mais abrangente possível, ou seja, eu quero calcular a taxa de variação, mas não só em duas direções, mas para qualquer direção. Então, eu pego um vetor qualquer aqui, ó, um vetor u, aqui no meu domínio, e eu quero calcular aqui na minha função como é que ela está variando na direção do meu vetor u, ou seja, olhando nessa direção em sentido aqui, como é que ela está variando? Ela está diminuindo? Ela está crescendo? É isso que eu quero fazer. Então, nosso objetivo, a partir de agora, é generalizar mais esse conceito de derivada. Ou seja, eu quero calcular taxas de variação para qualquer direção que eu quiser. Esse vai ser o nosso objetivo de hoje. Pelo menos dessa parte inicial, acho que, na verdade, metade da aula vai ser falando sobre isso aqui. Tá? Então, prestem bem atenção, porque agora a gente vai generalizar nossos resultados. Então, vou apagar aqui, porque eu quero falar de uma outra coisa aqui agora com vocês. Bom, para eu falar de assim, taxa de variação instantânea, pelo menos em qualquer direção, eu vou começar por etapas.
Então, eu vou começar primeiro falando sobre uma taxa de variação média. Então, é isso que a gente vai ver agora, taxa de variação. Começando pela taxa de variação média. Bom, aqui eu não estou inventando nada, né? Até porque lá em cálculo 1, quando você ia estudar a taxa de variação instantânea, você começava primeiro pela taxa de variação média. Então, vamos relembrar aqui sobre o que você estudava lá em cálculo 1. Vamos voltar no tempo aqui rapidamente. Então, você tem aqui, ó, digamos que você tem um gráfico de uma função. O gráfico, acho que ele é isso daqui. Você escolhe um ponto aqui da sua função. Esse ponto aqui eu vou chamar x0. E, a partir desse ponto, eu vou caminhar aqui no domínio da minha função. Então, digamos que eu vou passar de x0, eu vou vir para cá. Tá? Esse ponto aqui é o x0, só que mais uma variação ΔX, né? Ou seja, eu estou caminhando daqui até aqui. Quando eu faço isso, eu caminho daqui para cá no domínio, eu também acabo caminhando no gráfico da minha função. Então, no gráfico da minha função, é como se eu estivesse caminhando desse ponto para esse ponto bem aqui. Então, lá no cálculo 1, o que a gente fazia? Eu pegava dois pontos diferentes no meu domínio, olhava para a imagem na minha função e eu traçava uma reta, passando por esses dois pontos. É isso que eu vou fazer agora. Então, venho aqui ó, e faço uma reta, passando por esses dois pontos, esse e esse. Essa reta aqui, gente, como é que vocês chamavam ela lá no cálculo 1? Era reta o quê? Reta secante, muito bem. Então, essa reta aqui, a gente chamava ela de reta secante. E o que a gente fazia lá no cálculo 1? Bom, a gente formava aqui um triângulo retângulo, né? No caso daqui e aqui, formava um triângulo retângulo, onde a base desse meu triângulo retângulo é justamente essa variação no meu domínio, que nesse caso é ΔX. E a altura do meu triângulo é a variação o quê? Na minha imagem, que eu posso chamar de ΔY ou de ΔF, considerando uma função f. Então, lá no cálculo 1, quem era a minha taxa de variação média? Eu olhava para esse meu ângulo bem aqui, né? E digamos, chamava ele de alfa, por exemplo. E aí, a tangente de alfa era ΔF sobre ΔX. E isso aqui a gente chamava de taxa de variação média. Então, taxa de variação média nada mais é do que o coeficiente angular de uma reta secante, de uma função. Essa definição de taxa média, você estuda desde o ensino médio, mesmo que você não estude cálculo. Você tem velocidade média, aceleração média, enfim, você tem várias grandezas físicas que elas trabalham com taxa de variação, ou média ou instantânea. Só que lá no cálculo 1, o que a gente fazia? A gente falava, beleza, eu já tenho uma taxa de variação média, agora eu quero o quê? Eu quero a taxa de variação instantânea. Aí como é que você chegava na taxa de variação instantânea? Você passava o limite, para ΔX tendendo para 0. E aí você tinha a derivada, você tinha a taxa de variação instantânea, enfim, o resto vocês já sabem, já conhecem a história. Agora, eu quero saber como é que vai ficar isso daqui no cálculo 2. Eu já adianto que o raciocínio é o mesmo. Assim, o raciocínio não vai mudar. Claro que agora em cálculo 2, se você tem uma função de duas variáveis, a maior alteração vai ser no domínio da minha função. Porque aqui no cálculo 1, como era o meu domínio? O meu domínio, ele estava tudo numa reta, ó, na reta x, correto? Em cálculo 2, o meu domínio, ele vai se resumir a uma reta, ou um pedaço dela? Não. Ele vai se resumir o quê? A um plano. Então, agora, o meu domínio, ele está no plano. A imagem, tudo bem, a imagem ainda está numa reta, né? Que é a reta z, no caso. Mas o meu domínio mudou. Então, é por conta desse domínio novo, que está no R2, é que vai me trazer uns certos desafios. Então, a gente vai analisar como é que eu faço em cálculo 2 para calcular a taxa de variação média. Bom, para isso, gente, eu já trouxe aqui para vocês um desenho aqui no GeoGebra. Então, eu peguei uma função qualquer e aí comecei a trabalhar a parte dela. Então, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar por partes. Então, ó, vamos aqui para o GeoGebra. Então, olha só, você tem aqui essa função,
Essa função que eu coloquei é a função log natural de x² mais y² mais 1. Então, está aqui. Isso é uma função, ó. Perceba onde é que está o domínio dela. O domínio dela está aqui no chão, ó. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui no chão, que é o plano x, y, faz parte do domínio da minha função. Nesse caso, o domínio dela é todo R2. Ela não tem nenhum problema com nenhum ponto específico, tá bom? Por mais que seja uma função log, mas se você reparar aqui, essa função log, ela sempre vai ser maior ou igual que 1, aqui o argumento do log. Então, não tem problema. Então, pronto. Então, já que o domínio dela é todo R2, eu vou escolher um ponto aqui do R2. Vou escolher um ponto do plano. Vou escolher o ponto P. Então, ó, o ponto P vai aparecer aqui para vocês. Então, esse aqui é o ponto P. Esse ponto P no domínio da minha função, ele tem uma imagem aqui no gráfico da minha função. Então, a imagem dele está bem aqui, ó. Ok? Então, ó, esse ponto P, se eu for projetar aqui no gráfico da minha função, eu vou chegar nesse pontinho bem aqui. Então, digamos agora que eu faço uma variação, ou seja, eu passo do ponto P para um ponto Q. O meu ponto Q é esse ponto bem aqui, ó. Então, eu estou caminhando no domínio, eu estou caminhando do ponto P até o ponto Q. E eu estou caminhando em linha reta, tá bom? Então, eu estou caminhando do ponto P até o ponto Q. Quando eu chego no meu ponto Q, a minha imagem já não é mais a mesma. A minha imagem agora, ela já está mais aqui em cima, ó. Aqui em cima. Então, eu vou fazer a mesma coisa do cálculo 1. Eu peguei 2 pontos no meu domínio, coloquei eles, a imagem deles aqui no gráfico da minha função, e o que, que eu faço agora? Eu vou fazer uma reta, que eu vou chamar de reta secante, passando por esses 2 pontos aqui na superfície da minha função. Então, está aqui, ó. Essa daqui é a reta secante, considerando esses 2 pontos aqui. Pois bem, agora que eu tenho uma reta secante, qual é o meu objetivo? É formar um triângulo retângulo, onde a altura do meu triângulo retângulo vai ser justamente a minha variação aqui no eixo Z. Então, por exemplo, vai aparecer aqui esse ponto A, esse pontinho bem aqui que aparece no eixo Z, na verdade é a projeção desse ponto no eixo Z, é esse bem aqui. E esse pontinho aqui, ó, se eu for projetar a altura dele no eixo Z, vai me dar esse ponto bem aqui, ó. Então, esses 2 pontos aqui no eixo Z, eles me dão uma altura. Tá? Então, ó, essa altura aqui é que eu vou projetar para cá. E a mesma coisa aqui, ó, de P para Q. Se eu traçar uma linha aqui, ele vai me dar um segmento de reta, que vai formar a base do meu triângulo. No final das contas, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter esse triângulo aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Então, eu tenho a minha reta secante, eu formei um triângulo retângulo a partir dela, e quem vai ser minha taxa de variação média? Vai ser, de novo, a tangente desse ângulo bem aqui. Tá bom? Então, quem é a tangente do meu ângulo? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha, quem é o meu cateto oposto? É ΔF, ou também poderia chamar de ΔZ. Então, se você for reparar, o ΔF, que é o numerador, ele não mudou, quase nada, porque ele ainda é essa variação aqui na minha imagem. Ele é esse pedaço aqui, ó, só que ele veio para cá, então ele não mudou. Agora, se você reparar bem, o que vai mudar é essa base. Porque agora, gente, como é que você calcula essa base, esse triângulo? É só você fazer ΔX, por exemplo? O que você acha? É só você pegar ΔX? Não. É só você fazer ΔY? Não, também. Então, como é que você faz essa base aí? Você vai ter que fazer uma distância. Uma distância de onde? Uma distância de P para Q. Então, você vai ter que pegar os 2 pontos P e Q, calcular a norma, né? Você pode fazer um vetor entre eles, coisa que a gente já fez aqui várias vezes, né? Você faz um vetor entre eles, calcula a norma desse vetor, e isso que vai ser a base do teu triângulo retângulo. Então, se você reparar, a única novidade é nessa base desse triângulo, né? Então, de certa forma, o que vai mudar é que agora a minha taxa de variação média vai ser ΔF sobre a norma do vetor que vai do ponto P até o ponto Q. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Só que eu posso dizer assim para você, olha, calcula para mim a taxa de variação média. Aí você pega, calcula ΔF, depois você vem aqui, calcula a norma desse ponto que vai de P até Q, e você consegue a taxa de variação média. Só que se eu mudar o ponto Q, a taxa de variação média já mudou. Então, o que eu quero agora é tentar achar uma fórmula ou uma expressão para
mesmo que o meu ponto Q esteja variando, ó, por exemplo, aqui ele já variou, volta para cá, aqui, eu movimentei ele sem querer. Então, mesmo que o meu ponto Q esteja variando, eu ainda quero achar uma fórmula para calcular essa taxa de variação média. Então, esse vai ser o nosso objetivo a partir de agora, é calcular essa taxa de variação média, fazendo uma expressão que seja a mais simples possível e dependa do mínimo de variáveis possível. É isso que eu quero. Então, voltando aqui para o nosso slide. Ó, então, essa aqui é a nossa aula 17, falando de derivada direcional, taxa de variação. E ó, a primeira coisa que a gente descobriu aqui, olhando lá no nosso GeoGebra, é que a taxa de variação média vai ser calculada por ΔF sobre a norma desse vetor, que vai de P até Q. E agora a gente vai trabalhar a partir disso daí. Então, a gente vai para o quadro, o segundo quadro. Antes, gente, só queria que você notasse uma coisa. Essa minha variação aqui, ΔF, ela depende de quem? De x e de y, correto? Eu quero, de certa forma, que essa minha variação, se possível, dependa de uma única variável. Então, que variável vai ser essa? Então, agora eu vou começar a construir uma forma de eu calcular a taxa de variação média sem eu precisar das duas variáveis x e y, e apenas de um único parâmetro t. É isso que eu vou fazer. Então, vamos aqui para o segundo quadro. Só fazer essa observação aqui no outro quadro. Vamos vir para cá. Ó, então, só relembrando. Digamos que você tem aqui um gráfico de uma função. Você tem aqui um gráfico de uma função. E aí, você escolhe um ponto qualquer, né? Lá eu estava chamando de P. Então, digamos que você tem um ponto P. Você tem um ponto P aqui no domínio da tua função. Esse ponto P, claro que ele tem uma imagem aqui no gráfico da minha função. E aí eu vou caminhar do ponto P, sei lá, ponto Q. Ponto Q bem aqui. Aí esse ponto Q, digamos que ele também tem um valor aqui na imagem da minha função. Então, ó, olha só o que eu vou fazer, gente. O meu ponto P vai ser um ponto sempre fixo. Então, o que eu vou mexer é só no meu ponto Q. Tá? O meu ponto P ele vai ficar paradinho aqui. Esse meu ponto P, ele vai ter um valor fixo. Então, digamos que o P é igual a x0, y0. Outra coisa, eu estou falando de taxa de variação em uma direção. Se eu estou querendo calcular a taxa de variação na mesma direção, então, na verdade, o que eu quero calcular, por exemplo, se eu já escolhi o ponto P e o meu ponto Q está bem aqui, então, na verdade, o que eu quero é calcular a taxa de variação nessa direção aqui, ó, na direção que está essa reta, pelo menos aqui no meu domínio. Então, quando eu falo de direção, eu estou falando de retas, né, inclinação de retas. Então, o que eu quero, ó, é calcular para esse pontinho que está bem aqui, como é que a minha função está variando se eu considerar essa direção aqui, que é a direção dessa reta aqui embaixo. Deixa eu fazer de amarelo. Tá? Então, eu escolhi um ponto bem aqui no meu gráfico, eu quero analisar como é que a minha função está variando nesta direção, que é a mesma direção dessa reta aqui embaixo. Então, olha só. Para eu ter a equação de uma reta, que é essa reta que está aqui no meu domínio, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um ponto da minha reta, eu já tenho um ponto, quem é o meu ponto? É o meu ponto P. Então, esse ponto P, ele faz parte da minha reta. Uma segunda coisa que você precisa é de um vetor que te dê a direção da tua reta. Então, digamos que eu tenho esse vetor, eu vou chamar ele de vetor U. Esse vetor U é um vetor que tem coordenadas AB. Vou colocar aqui, ó, A, B. Tá? Então, esse vetor U é um vetor que tem a mesma direção dessa reta que está aqui embaixo. Se eu tenho um ponto da minha reta e eu tenho um vetor que tem a mesma direção dela, então eu consigo escrever uma função para essa reta que aparece aqui embaixo. Eu vou chamar de função R. Essa função R, ela depende de um único parâmetro.
Então, ó, você já aprendeu nas aulas passadas como é a equação da reta. Vai ficar R de t igual ao ponto, que é o ponto P, mais um parâmetro t vezes 1. Estão lembrando disso daqui? Pois é. Na verdade, hoje, a gente vai ver acho que uns 10 assuntos passados aqui. A gente vai começar a misturar um monte de coisa aqui hoje, né? Então, um deles é esse daqui. Pois bem, mas o ponto P é o ponto x0 e y0. O meu vetor U é o vetor AB. Então, quando eu multiplico um parâmetro t vezes u, que é AB, vai ficar t vezes A, t vezes B. E depois eu vou somar esses dois vetores aqui. Então, isso é as primeiras aulas aqui de cálculo 2. Então, no final, a minha função RT, ela vai ser x0 mais A vezes t, isso na primeira coordenada, e na segunda, ela vai ser y0 mais B vezes t. Tudo bem? Então, ó, essa minha função RT, ela te dá um ponto qualquer daquela minha reta que está aparecendo bem aqui, ó. Ela te dá um ponto qualquer. Então, lembra que desses dois pontos aqui, o ponto P e o ponto Q, só o ponto P que está fixo. O ponto Q está variando, então tanto faz onde é que está o ponto Q. Então, na verdade, o meu ponto Q já vai ser igual a essa minha função aqui. Então, eu vou chamar isso daqui, essa minha função R de t, eu vou chamar isso aqui do meu ponto Q. Então, quando o meu t for igual a 1, eu vou ter um ponto Q. Quando for igual a 2, vou ter outro ponto Q. Enfim, o meu ponto Q está caminhando ali pela reta. Quem vai ser o meu ponto P? O meu ponto P vai ser essa função aqui, quando t é igual a 0, já que ele é meu ponto inicial. Então, o meu ponto P, ele vai ser o R0. Tá? Então, isso daqui, o R0 vai ser igual ao meu ponto P. Pois bem, então perceba que eu já parametrizei a minha reta e agora eu consigo escrever tanto P quanto Q a partir dessa minha parametrização. Tá, mas vamos dizer quem é o R0, né? Bora escrever aqui. O R0 é quando t é igual a 0, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, então o ponto P é o ponto x0 e y0, que é o que eu já esperava. Agora, detalhe, gente. Lembrando que, vamos voltar aqui para o gráfico da minha função, por mais que, pelo menos na função que eu mostrei para vocês, e nessa função que eu desenhei aqui também agora, o domínio dela, por mais que ele seja todo R2, mas só me interessa os pontos do domínio que estão em cima dessa reta aqui. Vocês concordam comigo? Porque se eu sair dessa reta, eu já não estou na mesma direção. E o meu objetivo, desde o início, é calcular a taxa de variação numa direção qualquer. Então, para mim, só interessa pontos da minha função que estão em cima da reta. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou definir uma nova função, onde essa nova função vai ser a composta da minha função f com a minha função r. Essa função r que é justamente a minha reta aí. Então, olha só, eu vou definir uma nova função que eu vou chamar de função g. E essa função g, ela vai ser a minha função f, essa função f que a gente está definindo, só que a minha função f aplicada nessa minha reta. Quando eu pego a minha função f e aplico numa reta, nessa minha parametrização, essa nova função aqui, ela só depende de um parâmetro t. Pode perceber, porque quem é o r? Ó? Vamos colocar aqui, g de t é igual a f de rt. Só que quem é o rt? O rt está bem aqui, ó. O rt é x0 mais at, y0 mais bt. Então, vai ficar f de x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t. Então, até aqui tudo bem? Entenderam o que foi que eu fiz? Só fiz essa nova função, é uma função composta. E perceba, você vai dizer, professor, mas essa função g depende de x e y. Eu te digo, não. Porque aqui, ó, eu coloquei x0 e y0. Então, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Então, essa nova função, que é a composta, ela só depende do meu parâmetro t. Tudo bem? Tá, então agora, ó, agora que eu já defini acho tudo que eu tinha que definir, agora vamos ver como é que vai ficar aquela nossa expressão, né? Porque lembra que eu já te disse que a taxa de variação média é o quê? É o ΔF sobre aquela norma. Então, agora eu vou reescrever aquela fração, mas tentar reescrever só em função de t. Esse que é o meu objetivo agora. Então, ó, em cima daquela minha fração, eu tinha ΔF. Quem é ΔF?
é o valor, é a variação da minha função. Ou seja, quando eu passo do ponto P para o ponto Q. Então, na verdade, ΔF vai ser F aplicado em Q menos F aplicado em P. Tá bom? Quem é o F aplicado em Q? Quem é o Q? O Q é justamente a minha função R de T. Ó, é a minha função R de T, o meu Q. Então, isso aqui vai ficar igual a F R de T menos F de P. Só que quem é o P? É a minha função R aplicada em zero. Então, eu coloco aqui R de zero. Muito bem. Só que F de RT, eu não estou mais chamando de F de RT, estou chamando de G de T. Então, isso aqui é igual a G de T. Então, venho aqui e coloco, essa minha primeira aqui, na verdade, é o meu G de T. Ora, se essa daqui, gente, é a G de T, ó, F de RT é G de T. Então, quem é F de R0? É G de zero, né? Então, aqui vai ficar G de T menos G de zero. Então, com isso, o que eu estou dizendo é que a minha variação ΔF é igual a G de T menos G de zero. Zero é o meu ponto inicial, T é o meu ponto final. Então, posso dizer que ΔF é igual a ΔG. Então, quando eu estou variando F, eu estou variando G. E no caso de G, eu estou variando de zero até um parâmetro T qualquer. Tá? Então, lá quando eu for reescrever aquela minha fração, ao invés de eu escrever ΔF, agora eu vou escrever só ΔG. Tá, só que esse daqui nem era o que a gente estava esperando, né? Eu quero ver como é que vai ficar embaixo agora, que é aquela norma. A gente vai calcular lá também. Vou fazer aqui um terceiro quadro. Então, ó, quando eu venho calcular a norma, que é a parte de baixo da minha fração, o que era? Era a norma desse vetor aqui, que vai de P até Q. Então, na verdade, isso daqui é a norma quando você pega o ponto Q e subtrai do ponto P. Só que quem é o nosso ponto Q mesmo? O nosso ponto Q é justamente o RT. E o ponto P é o R0. Tá? Então, é isso que eu estou colocando aqui. Pois bem, só que quem é RT? RT é isso daqui, ó. Já coloquei, qualquer coisa você pode olhar para o segundo quadro. O RT é esse vetor, x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t. Isso é só o RT. E quem é o R0? É quando t é zero. Então, vai ficar só x0, y0. Aí eu tenho que calcular a norma dessa subtração. Só que antes de eu calcular a norma, eu vou logo subtrair esse vetor menos esse. Como é que subtrai? Primeiras aulas de novo. Você vai subtrair em cada coordenada. Quando eu for subtrair x0 mais a vezes t menos x0, eles vão se cancelar, o x0 com x0. A mesma coisa vale para cá, para o caso do y0. Ele vai se cancelar. Então, no final, isso aqui vai sobrar norma, só vai sobrar o AT e aqui o b vezes t. Só que eu posso reescrever esse vetor dessa forma aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a norma de t vezes AB. Né? Porque, só reparar, se você pegar um parâmetro t e multiplicar por um vetor, é você pegar esse parâmetro e multiplicar em cada coordenada. Então, eu voltaria para cá. Só que aqui eu também posso reescrever de uma outra forma. Eu posso tirar esse t da norma. Quando eu tiro, vai ficar módulo de t e a norma de AB. Então, no final, calcular essa distância aqui do ponto P até o ponto Q significa você pegar o parâmetro t, o módulo dele, vezes a norma desse vetor. Mas esse vetor aqui, vetor AB, eu dei um nome para ele. Qual é o nome dele? Aí, em todo nosso projeto, demonstração. Quem é o vetor AB? Eu chamei ele de quê? De vetor U, né? Está aparecendo lá no primeiro quadro. Então, esse daqui é o meu vetor U. Então, esse daqui é o meu vetor U. Ou seja, para eu calcular essa norma aqui, ela é igual a módulo de t vezes norma do meu vetor U. Então, ó, já modifiquei o meu numerador, já modifiquei o meu denominador. Como é que ficou a taxa de variação média agora? Então, vamos lá, taxa média, né?
como é que ficou nossa taxa média depois dessas mudanças aí que a gente fez. Bom, inicialmente, a nossa taxa média era ΔF sobre a norma desse vetor aqui, que vai de P até Q. Só que eu já modifiquei. O meu ΔF, na verdade, é o ΔG. E essa norma aqui, eu acabei de mostrar que ela é módulo de T vezes módulo de U, norma de U. Lembrando que a minha função g, ela só depende de t. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma multiplicação de t vezes u. Então, na verdade, essa minha taxa média aqui, ela só depende agora de t e da norma de u. Então, esse meu u, de certa forma, ainda está meio que me atrapalhando um pouquinho. Mas lembra, quem é o meu vetor u na minha demonstração? Vetor u não é só um vetor que aponta para a direção lá da minha reta. Qualquer vetor que apontasse para a direção da minha reta, ia servir para mim, certo ou errado? Porque eu só queria um vetor diretor, poderia ser qualquer vetor diretor. Então, se eu posso escolher qualquer vetor diretor, qual vetor você escolheria? Que tipo de vetor você escolheria nesse caso aqui? O que você acha? Um vetor unitário. Olha, se você pode escolher qualquer vetor, desde que ele tenha a mesma direção, qual seria uma boa ideia? Eu usar um vetor unitário. Então, vamos considerar que U é unitário. Então, ó, se U é unitário, então ó, ΔF sobre essa norma vai ser igual, bom, se ele é unitário aqui vai ser 1, então vai ficar ΔG sobre módulo de t. Então, olha que legal. A minha taxa de variação média ficou agora em função apenas de t. Lembrando, quem é ΔG? ΔG, essa variação ΔG, é g de t menos g de zero, né? Falei sobre isso ainda agora. E o módulo de t, eu posso reescrever ele como sendo t menos zero, considerando que t é positivo. Zero é meu ponto inicial. Então, olha só. Isso daqui, você já viu em algum lugar? Essa expressão aqui? Já, né? Esse aqui é o nosso quociente de Newton. Né? Então, eu consegui, em cálculo 2, escrever uma taxa de variação média, transformando ele no quociente de Newton. Então, está aqui, g de t menos g de zero sobre t menos zero. Isso é a nossa taxa de variação média. Se eu quero a taxa de variação instantânea, o que está faltando aqui para mim? Passar o limite. Passar o limite para onde? Para t tendendo a quanto? A zero, já que zero é meu ponto inicial aqui. Então, é isso que a gente vai fazer lá no primeiro quadro. Aqui ficou só a taxa de variação média. Então, agora vamos concluir essa parte aqui. Falando sobre taxa de variação instantânea agora, né? Vou abreviar aqui, mas é instantânea. Tá, então como é que vai ficar a nossa taxa de variação instantânea? Ora, eu vou pegar minha taxa de variação média e passar o limite. Já que a minha taxa de variação média é uma expressão que só depende de t, então eu consigo calcular o limite, que nem no cálculo 1. E aí eu venho e passo o limite para t tendendo a zero, né, naquela expressão lá que eu acabei de mostrar, que é g de t menos g de zero sobre t menos zero. Claro que em cálculo 1, já que g é uma função que depende de uma variável, isso aqui você sabe que seria a derivada de g. Mas derivada de g não em qualquer ponto, né? No ponto zero. Então, isso daqui é o que vai ser para a gente, em cálculo 2, a taxa de variação instantânea. Só que você vai dizer, professor, mas não ficou. Quer dizer que em cálculo 2 é a mesma coisa de cálculo 1, é isso? Eu te digo, não. Te acalma. Porque, ó, aqui, quem é a minha função g? Se eu fosse parar só isso aqui ia ser cálculo 1. Mas lembra que g, na verdade, é aquela função f de duas variáveis, só que quando eu faço aquela composta. Então, agora que eu finalmente cheguei aqui, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou voltar para a minha função f. Então, quem era a minha função g de t? Em termos de f, era f de rt. Então, g de t era f de rt, menos g de zero. Mas quem era g de zero? Era f de r0, dividido por t. T menos zero é t. Então, deixar só t mesmo, quando t tende a zero.
Tá, mas quem era o RT mesmo? Né? Vamos lá, isso aqui vai ser igual ao limite de f. O RT era x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t. Bom, aqui eu já estou vendo que não vai dar espaço, acho que eu vou deixar escrever aqui embaixo. Tá? Então, isso daqui vai ser igual, vou escrever aqui, limite, aí aqui de novo, f de x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t, menos f de R0, só que o R0 é o x0 e y0, então vai ficar f de x0 e y0. Tudo isso dividido para t, quando t está tendendo para zero. Então, a minha taxa de variação instantânea, agora que eu voltei para a minha função f, ela vai ser igual a essa expressão bem aqui. Essa expressão aqui é o que nós vamos chamar, já é a taxa de variação instantânea na direção do meu vetor u, e eu vou chamar isso daqui de derivada direcional. Tá? Então, para a gente, isso daqui vai ser a nossa derivada direcional, ou seja, vai ser a taxa de variação na direção de um vetor u, esse vetor u qualquer. Então, como é que vai ser a notação? Vai ser del f, que nem é de derivada parcial, só que vai ficar del f, del u. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou calcular a derivada direcional de f na direção do meu vetor u. E aqui eu tenho um ponto específico, né? Nesse caso é o ponto x0, y0. E aqui encerramos, finalmente, nossa demonstração. Então, a gente usou aqui alguns quadros, né? Mas a gente conseguiu chegar aqui, finalmente, da demonstração para taxa de variação instantânea de uma função de duas variáveis, que é o que nós também chamamos de derivada direcional de f na direção e sentido do vetor u. Lembrando que u, para a gente aqui, é um vetor unitário. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso aqui? Não, nada, está tranquilo? Beleza, então, na prova, né? Chegou a provar, professor, não lembro como era a expressão da derivada direcional. Lembro que era um limite lá. Não tem problema, você faz o quê? Demonstra. Você começa aqui, depois vai fazendo, aí chegou até que, pá, chegou aqui. Aí você demonstra e pronto, aí você pode usar aí o seu limite para calcular as derivadas direcionais, né? Então, vamos resolver aqui um exercício usando isso que a gente acabou de aprender, né? Ó, já foi 1 hora de aula, já só na demonstração de derivada direcional. Bom, então, resumindo, está aqui, derivada direcional de uma função f em relação na direção e sentido do vetor u é esse daqui, é esse limite. E como eu já disse, a derivada direcional é a taxa de variação instantânea de uma função na direção e sentido do vetor u. Então, agora, sim, tinha esquecido, né? Mas trouxe aqui essa imagem para vocês. Então, olha só, digamos que tem esse pontinho bem aqui. A superfície da minha função é a superfície azul. Eu escolho um ponto. Antigamente, o que eu fazia? Eu calculava a derivada parcial em relação a x. Então, é como se eu estivesse fixando o x. Eu fazia um corte em um plano ali para x fixo. Ou então, eu fazia um corte em um plano ali para y fixo. Agora, não. Agora, eu posso fazer um corte em um plano que tem a mesma direção de um vetor qualquer u. Não interessa se o vetor u está na direção do eixo x ou y, não. É um vetor qualquer. Então, está aqui. Ó, você faz um corte na sua superfície. Aí, você vai ter um traço. E aí, a derivada direcional vai ser o coeficiente angular dessa reta tangente aqui. Tá? Então, agora o que a gente fez foi generalizar aquele conceito de derivadas, agora para a derivada direcional. Sim, agora sim, vamos fazer o exercício. Então, calcule essa derivada direcional desta função na direção desse vetor unitário. Vamos fazer isso daí. Essa daí é mais para aplicar o limite mesmo. Vou tentar não demorar muito nela. Deixa eu só escrever aqui a minha função. A minha função f de xy igual a x² menos y. Bom, o meu vetor é um vetor AB. Ele já me diz que ele é unitário. Então, vamos fazer aqui a derivada direcional de f na direção e sentido do meu vetor u. Então, isso aqui é igual ao limite. O limite para t tendendo a zero
da minha função. Aqui vai ficar x mais a vezes t. Na segunda coordenada, y mais b vezes t. Aqui fecha. Menos f de xy. Claro, aqui ele não me deu nenhum ponto, né? Se ele tivesse me dado um ponto, o ponto é 2, 5. Aí você colocava 2 aqui, 5 aqui, 2 aqui, 5 aqui. Dividido por t. Então, ó, nesse caso, gente, lembra que quando você derivava parcialmente em relação a x, o y ficava paradinho, né? O y não tinha variação. Quando você derivava parcialmente em relação a y, o x não tinha variação. Nesse caso aqui, não. Ó, tanto o x quanto o y estão tendo variação, porque eu estou colocando uma direção qualquer. E aí, nesse caso, eu tenho que calcular esse limite. Como é que eu calculo? Olha, ele já me deu a minha função. Então, para esse primeiro termo aqui, no lugar de x, eu vou colocar x mais a vezes t. No lugar do y, eu vou colocar y mais b vezes t. Então, vai ficar limite. Olha, quando eu colocar x mais a vezes t ao quadrado, tem que desenvolver. Vai ficar o quadrado do primeiro, que é x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo é quando eu peguei esse termo e joguei aqui ao quadrado. Menos y. Y não está ao quadrado, só está y mesmo. Então, vou colocar y mais b vezes t. No caso, menos, né? Menos y menos b vezes t. Agora, eu vou diminuir. Menos f de xy. Então, aqui eu só troco os sinais. Vai ficar menos x quadrado mais y. Tudo isso dividido para t, quando t converge para zero. Aí, aqui, ó, posso simplificar menos x quadrado com x quadrado. Posso simplificar mais y com menos y. Aqui só sobrou o pessoal que tem o t. Então, eu poderia colocar o t em evidência, ou já simplificar logo, né? Eu vou simplificar esse t com esse, com esse e com esse. Cuidado, né? O que eu estou fazendo é dividindo por esse, dividindo por esse, dividindo por esse. O que sobrou aqui? Sobrou 2xa. Então, aqui é igual 2xa. Aqui sobrou menos b. E aqui sobrou a ao quadrado vezes t. Só que o t está indo para zero. Eu já tirei a minha determinação. Então, bem aqui, ó, esse t está indo para zero. Então, no final, quando eu resolver esse limite, ficou 2xa menos b. Claro, eu fui rápido, porque apesar de ser muito interessante, até mais divertido calcular assim, mas infelizmente a gente não vai calcular assim, na maioria das vezes, né? A gente tem um teorema aí para isso, então vou mostrar agora o teorema para vocês. Sei que vocês ficaram tristes, porque não vai ser assim, mas ainda assim eu tenho que ensinar a parte do teorema. Então, ó, o teorema é esse daqui. Então, digamos que você tem uma função f, se f for diferenciável, então f admite derivada direcional. Então, olha só que interessante. Na aula passada, o que a gente aprendeu? Que se f for diferenciável, f tem as derivadas parciais. Só que agora ficou mais abrangente, porque esse teorema nos diz que se f for diferenciável, ele não tem só as derivadas parciais, mas ele tem qualquer derivada direcional. Então, qualquer taxa de variação em qualquer direção, ele vai ter, se ele for diferenciável. E, além disso, se você quer calcular a derivada direcional de f em relação a u, basta você pegar e fazer esse cálculo bem aqui, ó, ou seja, vai ser o gradiente da função produto interno com vetor u. Então, assim fica muito mais fácil de calcular. Então, por exemplo, bora voltar aqui para o quadro. Se eu fosse fazer essa questão aqui, que a gente acabou de fazer, pelo teorema, o que eu teria que fazer aqui? Primeiro, eu teria que calcular o gradiente. Então, ó, vamos fazer aqui de outro jeito, né? Esse aqui é o jeito mais legal, esse aqui é o jeito mais chato que eu vou fazer agora. Então, você vai pegar a função f e calcular o gradiente. Então, ó, gradiente de f. Você já sabe que isso aqui é um vetor, você só deriva parcialmente em relação a x, depois em relação a y. Em relação a x, aqui é quanto? 2x. E em relação a y, quanto é que dá isso aqui? Menos 1, né? Porque tem um menos ali, então vai ficar menos 1. Aí, quem vai ser, então, já que eu já calculei aqui, quem vai ser a derivada direcional de acordo com o meu teorema, né? Vai ser o vetor gradiente, que é 2x menos 1, produto interno com o meu vetor u. Só que o meu vetor u é só um vetor AB, então eu coloco AB aqui.
Aí só que fazer o produto interno, ou seja, fazer 2x vezes A, vai ficar 2xa, menos 1 vezes B, menos B. Ou seja, acabou rapidinho, né? Por isso eu digo, não tem graça. Então, na sua prova, ó, se você quiser, pode fazer assim, mas se fizer assim também não tem problema. Você ainda vai ganhar a pontuação. Entenderam, gente? Então, qual vocês gostaram mais daqui do de limite ou do teorema? Do limite, né? Gostei, a maioria gostou do limite, é isso mesmo. Então, eu vou deixar aqui um exercício para casa. Esse daqui, o 2, você consegue fazer na sua casa tranquilamente, né? Porque, enfim, é só usar o teorema. Então, nesse caso, você teria que calcular. É o que eu acabei de fazer, só que para outra função, né? Você calcularia o gradiente dessa função aqui, f. O gradiente dela ficaria 3x² menos 10y e fazer o produto interno com esse vetor aqui. Então, não tem mistério nessa questão. Eu queria pular essa porque eu quero comentar aqui, ó, exercício 3. Calcule a derivada direcional da função g, ele dá aqui essa função, na direção do vetor. Que vetor? Ele não diz qual vetor, ele só diz que esse vetor forma um ângulo de π/6 com eixo positivo x. Então, aqui a gente vai ter que achar esse vetor para depois usar o teorema e calcular de maneira fácil a derivada direcional. Então, a gente já vai fazer isso daí. Vou fazer aqui no terceiro quadro. Gente, hoje ainda tem muita coisa interessante, tá? No próximo tópico aí, principalmente. Bom, eu pulei o exercício 2, então estou no 3 agora. A minha função g, ela é 3y² menos raiz de 3 x² mais 4y. Aí só me diz que o ângulo formado, né, entre esse vetor, que eu não sei qual é, com eixo x positivo, é π/6. Olha, eu já vou fazer essa questão aqui, mas antes eu só vou fazer uma observação com vocês. Já que ele não me deu o vetor, a única informação que ele me deu é o ângulo que o vetor forma com o eixo x, eu vou aproveitar essa informação para generalizar ela. Tá? Então, eu vou fazer essa observação lá no primeiro quadro, depois a gente volta para cá para resolver esse exercício, tá bom? Então, eu vou apagar aqui o primeiro quadro. Então, olha só que interessante. De novo, eu vou relembrar aqui aulas passadas, né, já que a gente já aprendeu muito sobre vetor aqui no nosso curso de Cálculo 2. Olha só, vocês concordam comigo, porque a gente já viu isso, que se você tem um vetor u, ele tem coordenadas AB. Você não sabe ainda quem são as coordenadas AB dele, mas eu te dei o ângulo que ele forma com o eixo x. Então, digamos que isso daqui você sabe, ó, se você for fazer aqui o plano cartesiano, o seu vetor u, digamos que ele está bem aqui. Aí, você sabe o ângulo que ele forma aqui com o eixo x, que é o caso ali do exercício 3, né? Eu tenho esse ângulo aqui, que lá é π/6. Tá, mas aqui é um qualquer. Você tem esse ângulo, e digamos que a única outra informação que eu te dou é a norma do teu vetor. Aí eu peço para você, olha, eu te dei o ângulo e te dei a norma. Você conseguiria calcular para mim quem é a componente A e quem é a componente B? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Porque vocês já fizeram isso aqui, lá na primeira avaliação. Então, como é que a gente fazia lá? Eu pegava, formava um triângulo retângulo, estão lembrando? Aí aqui no caso, por exemplo, você formava um triângulo retângulo, bem aqui era o A, aqui era o B, você formava esse triângulo retângulo bem aqui, usava as relações trigonométricas. No final, o que a gente descobria? A gente descobria que o A, ele era a norma de U vezes o cosseno de θ. E o B era norma de U vezes o seno θ. Lembraram agora que vocês viram aqui as expressões? Lembraram disso? Tá. Só que nesse caso, eu vou usar isso aqui, sem problema nenhum. Só que agora que a gente está estudando derivada direcional, o nosso vetor u, ele é sempre o quê? Unitário.
Então, se ele é sempre unitário, ó, sendo U unitário, se a norma de U é igual a 1, então, nesse caso, quem vai ser o meu vetor U? Olha, o meu A é norma de U vezes cosseno, só que a norma de U é 1, então o A vai ser só cosseno de θ. O meu B é norma de U vezes seno, mas a norma de U é 1, então vai ficar só seno. Então, olha só que interessante. Se eu sei o ângulo que um vetor forma com o eixo x, e eu já sei que ele é unitário, então, quem são as coordenadas dele? Em x é cosseno θ, em y é seno θ. Entenderam essa parte aqui? Tá. Então, agora que você sabe disso, ó, digamos que eu estou numa questão agora de derivada direcional, só que a única informação que eu te dei na questão é o ângulo formado aqui, mas o vetor você sabe que é unitário. Aí você pode aplicar o teorema. Então, ó, no caso, lembrando o que diz o teorema? Que a derivada direcional de f em relação a u, ela vai ser o gradiente do meu vetor f. Só que o que é o gradiente? É a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Produto interno com o meu vetor u. Só que no caso do vetor u, se eu sei qual é o ângulo dele, então as coordenadas dele vão ser cosseno θ, seno θ. E como é que vai ficar esse produto interno? Vai ficar assim. Então, derivada parcial de f em relação ao meu vetor u vai ser a derivada parcial de f em relação a x vezes cosseno θ mais a derivada parcial de f em relação a y vezes seno θ. Então, eu não sei qual é o ângulo, mas eu sei que ele é unitário e eu sei o ângulo que ele forma. Quer dizer, desculpa, não sei qual é o vetor, mas eu sei que ele é unitário, mas eu sei qual é o ângulo. Você continua jogando naquela fórmula, só que ao invés daqui, ó, o A vai ser o cosseno θ e o B vai ser o seno θ. E o resto é a mesma coisa. Bom, sabendo disso, só fazer aqui embaixo rapidamente, quem seria, por exemplo, del F, del I? I é o meu vetor da base canônica. I é o vetor 1, 0, no caso de duas variáveis. Ele é unitário? É, a gente até viu que ele é. Como é que ficaria nessa fórmula aqui? Bom, ficaria assim, ó. Bom, o meu I, ele está bem aqui, ó, em cima do eixo x. Então, o θ para ele é 0. Então, o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0. Então, aqui ficaria só del F, del x. E de maneira análoga, né? Se eu fizesse del F, del J, o J ele está bem aqui em cima do eixo Y. Então, o θ para ele é π sobre 2, é 90 graus. Então, agora aqui que ia zerar e aqui ia ficar 1. Então, isso aqui é igual a del F, del Y. Ou seja, quando você calcula a derivada parcial de f em relação a x, o que você está fazendo é calculando a derivada direcional de f na direção e sentido do teu vetor i. E quando você faz aqui em relação a y, você está calculando a derivada direcional na direção e sentido do vetor j. Com isso, eu acabei de provar também que as derivadas parciais são um caso particular de uma derivada direcional. Ou seja, eu acabei de comprovar aqui, por A mais B, que a derivada direcional ela é mais geral, ela é mais abrangente que as derivadas parciais. Tudo bem? Então, pronto. Então, agora que eu sei já dessas informações, né, eu vou usar essa expressão aqui para calcular aquele exercício. Então, ó, del G, del U vai ser igual ao gradiente de G, produto interno, com o meu vetor U. Só que o meu vetor U é cosseno θ, seno θ. Então, eu vou fazer essas contas, né? O meu gradiente, primeiro, derivada parcial em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então, vai ficar só menos 2 raiz de 3x. Né? Só derivei isso daqui. Segunda componente, derivada em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 6y, mais aqui vai ficar só 4. Isso aqui é só o gradiente. Aí eu vou fazer o produto interno, agora com isso aqui, ó, cosseno θ, seno θ. Lembrando que o θ é π sobre 6. Então, vai ficar
cosseno, vou colocar assim, cosseno de π sobre 6, a gente vai calcular daqui a pouco, seno de π sobre 6. Tá, π sobre 6, gente, é qual ângulo? 30 graus. Então, ó, cosseno de 30 graus é quanto? É raiz de 3 sobre 2. E aqui o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, são esses valores que eu vou jogar aqui. Então, a minha derivada vai ser igual. Vai ficar isso vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos 2 raiz de 3x vezes raiz de 3 sobre 2. Aí, agora, isso aqui, 6y mais 4 vezes meio. Então, mais 6y mais 4 vezes meio, né? Dividido para meio. Deixa eu colocar assim, vezes meio. Tá, agora é só fazer aqui mais simplificações. Aqui, ó, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Raiz de 3 com raiz de 3 é 3. Vai ficar menos 3x. Menos 3x. E aqui, gente, posso simplificar, né? Aqui é metade. Então, eu vou simplificar com os dois aqui. Vai ficar mais 3y mais 2. E acabou. Então, quando você sabe aquela informação lá, até essa daqui fica bem mais rápida e fácil. Alguma pergunta? Tudo certo? Bom, então vamos lá. A gente já tem 20 minutos. Então, agora a gente vai partir para segundo tópico aqui da nossa aula de hoje, que é a direção de máxima variação. Bom, na verdade, acho que aqui eu vou começar no quadro de novo. Então, antes, só queria comentar uma coisa com vocês, porque olha só, agora que você já sabe qual é a derivada direcional, então o que você sabe? Eu te dou um ponto da minha função, você tem um pontinho aqui, aí eu pergunto para você, olha, eu quero saber qual é a variação na direção do eixo x. Sabe calcular? Sei, só fazer derivada parcial. Tá, agora calcula para mim como é que essa função está variando na direção do eixo y. Sabe calcular? Sei. Agora, se eu disser assim, olha, calcula para mim a taxa de variação numa direção da, sei lá, da reta identidade. Você sabe calcular? Sabe também. Só pegar um vetor unitário naquela direção e calcular a derivada direcional. Então, se você reparar, para o mesmo ponto, você tem quantas direções possíveis? Infinitas. Então, para o mesmo ponto, você tem infinitas taxas de variação. Para cada direção que você olhar, você vai ter uma taxa de variação instantânea. Aí eu te pergunto, será então que é possível eu descobrir qual é a maior das taxas? Porque isso é uma pergunta interessante. Seria muito interessante se eu conseguisse descobrir entre as infinitas taxas, qual será que é a maior? Ou seja, em que direção a minha função está crescendo mais rápido, por exemplo? Isso é uma pergunta interessante. Mas se eu tenho infinitas direções, será que é possível fazer isso? Na verdade, é possível. Esse que a gente vai ver agora. Então, vou apagar aqui o segundo quadro. Aproveitar aqui. Então, olha só, eu quero descobrir a taxa máxima de variação. Quero saber em qual direção a minha função está crescendo mais rápido. Então, você já sabe, pelo teorema, que a derivada de f em relação a u, ou seja, a derivada direcional de f em relação a u, vai ser o gradiente da sua função f, produto interno com seu vetor u. Gente, mas lembra, de novo, aulas passadas, né? Quando você tem dois vetores, porque o gradiente é um vetor, então você tem um vetor gradiente e você tem um vetor u. Você calcula o produto interno entre eles. Existe uma forma de você calcular o produto interno, somente quando você sabe o ângulo entre eles. Como é essa expressão? Como é? Você quer calcular produto interno entre dois vetores, sabendo o ângulo, ficaria como? Muito bem, a norma... Muito bem, é isso mesmo. Então, aqui o colega de você já falou. Então, isso daqui ó, vai ser a norma do gradiente de f vezes a norma de u vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que aqui eu estou falando de derivada direcional. Então, quanto é a norma do meu vetor u? É 1.
ele é unitário. Então, aqui, ó, já elimina esse daqui. Então, na verdade, a derivada de f em relação a u vai ser igual ao gradiente de f vezes o cosseno θ. Tá, lembrando, o que eu quero? Eu quero a taxa máxima. Então, qual é o máximo que isso daqui pode assumir? Bom, olhando aqui para o meu cosseno θ, né? Qual é o valor máximo que ele pode assumir? É 1. Porque o cosseno vai de menos 1 a 1, né? Então, ele é 1 é o valor máximo dele. E quando é que ele assume esse valor 1? Quando o θ é igual a 0. Tá? Então, na verdade, ó, eu vou conseguir, quando o meu θ é igual a 0, eu vou ter ∇f, ∇u, como sendo a norma do meu gradiente de f. Só que, gente, isso daqui ele já é o valor máximo, porque o cosseno θ, o máximo que ele alcançar é de menos 1 a 1. Então, já considerando que o θ é igual a 0, isso daqui me dá a taxa de variação máxima. Só que vamos lá, vamos entender isso aqui com calma. Note o seguinte, eu acabei de afirmar para vocês que a taxa de variação ela é máxima quando o θ é 0, porque é quando o cosseno aqui é igual a 1. Mas o que significa dizer que o θ é 0? O que é o θ mesmo? Não é o ângulo entre os dois vetores? Que vetores? O vetor gradiente da minha função com o vetor u. U é a direção onde eu estou analisando. Então, o que eu estou dizendo? Quando o ângulo entre eles é 0, ou seja, quando eles dois estão na mesma direção e sentido, aí sim minha taxa de variação ela é máxima. Em outras palavras, eu vou ter a taxa de variação máxima quando a minha direção e sentido que eu escolher for a mesma direção do vetor gradiente. Né? Então, se eu escolho, dentre as direções, a mesma direção do vetor gradiente, esse cosseno vai dar 1 e eu vou ter essa norma aqui. Então, o gradiente, preste atenção nisso que eu vou falar agora, acho que é a informação mais importante de hoje. O vetor gradiente é o vetor que aponta para a direção onde a taxa de variação é máxima. Então, se você tem um pontinho lá, você tem infinitas direções, mas você quer saber para onde é que a tua função está crescendo mais rápido, você olha para a direção do vetor gradiente. Você calcula o vetor gradiente, vê para onde ele está. Ah, o vetor gradiente está apontando para lá. Então, para lá, naquele ponto, é a direção e sentido onde a função cresce mais rápido. Entenderam, gente? Pois é, então isso aqui só foi uma pequena demonstração, nem foi. Na verdade, nem foi com tanto rigor assim. Né? Isso aqui eu pulei algumas etapas. Mas, basicamente, o que eu mostrei para vocês foi esse teorema que vai aparecer agora no slide. Então, ó, se f é diferenciável, então o valor máximo da derivada direcional ocorre quando u tem a mesma direção do vetor gradiente. Então, se eu te perguntar, qual é a direção de crescimento máximo? Você vai me responder, é a direção em sentido do vetor gradiente. E se eu te perguntar, e qual é o valor dessa taxa máxima de crescimento? Aí você vai calcular a norma do vetor gradiente, tá bom? Então, se eu quero saber só a direção é a mesma do vetor gradiente. Se eu quero saber o valor dessa taxa máxima, você vai calcular o módulo do vetor gradiente. A gente vai fazer isso agora. Ó, aqui eu trouxe uma imagem bem interessante, porque note que isso daqui, gente, é o quê? São as curvas de nível, né? Tá aqui, ó, essa aqui é a curva menos 9, essa aqui menos 6, menos 3. E se você reparar, essas setinhas azuis aqui, isso tem no livro de vocês, no Stuart, essas setinhas é o vetor gradiente em cada ponto. Então, nesse ponto aqui, o vetor gradiente é esse, nesse aqui é esse, nesse aqui é esse. Então, ó, percebam que essas setinhas, elas formam um caminho para mim. Ó, por exemplo, se eu estou bem aqui, essa setinha fala assim, olha, vem para cá, nessa direção, eu estou indo, essa vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ó, então, perceba que essa setinha, ela vai me empurrando para algum lugar. E se você perceber, ó, ela sempre vai estar apontando para onde eu estou crescendo. Porque ó, aqui eu estava em menos 9, ela me jogou para cá, para o menos 6, que me jogou para o menos 3, para o 0, 3, 6, 9. Então, a altura da minha imagem, da minha função, ela está aumentando. Então, o gradiente, ele sempre vai apontar para onde a tua função está crescendo, e crescendo de forma mais rápida. Claro, porque para eu chegar
daqui do menos 9 até o 9 tem vários caminhos. Mas se eu for seguir sempre o vetor gradiente, então eu vou sempre pegar o caminho mais curto para chegar ali no ponto mais alto, digamos assim. Essa que vai ser a função do meu vetor gradiente. Outra informação importante, claro que teria que ser provado também, mas a gente não vai provar, mas o vetor gradiente ele é sempre perpendicular às curvas de nível. Então, se você tem ali uma curva de nível, você já pode dizer que naquele ponto você pega um vetor perpendicular, esse vetor perpendicular ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor gradiente também. Tá bom? Bom, então vamos resolver esse exercício aqui. Ó. Considere a função f de x, y é igual a isso daqui. Aí a gente pergunta, ó, no ponto 1, 1, em qual direção f tem a maior taxa de variação? Então a gente vai resolver no item B, ele pergunta qual o valor máximo dessa taxa de variação. Aqui a gente só vai fazer mais 2 exercícios, né? Esse mais um, e aí encerra a nossa aula. Então, preste atenção, porque esses 2 aí são importantes, né? Já que eles têm uma aplicabilidade interessante. Exercício 4. F de xy igual a x ao quadrado mais x vezes y mais y. O ponto que ele me deu é o ponto 1 e 1. Então, vamos lá. Letra A, ele quer saber a taxa, em qual direção f tem a maior taxa de variação. Só que você já sabe, né? Qual é a direção onde tem maior taxa de variação? É a direção em sentido do vetor gradiente. Então, nesse caso aqui, a única coisa que eu vou fazer é calcular o vetor gradiente e depois jogar no ponto que ele me deu. Então, ó, calculando o meu vetor gradiente dessa minha função, eu vou derivar parcialmente em relação a x, aqui vai ficar 2x, mais, aqui vai ficar y, aqui vai ficar 0. Agora eu vou derivar parcialmente em relação a y, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar x, aqui vai ficar 1. Então, este aqui é o meu vetor gradiente. Então, para um ponto qualquer x, y, esse vetor aqui está apontando para a direção de maior crescimento, maior taxa de variação. Só que ele me deu um ponto específico, é o ponto 1 e 1. Então, eu venho aqui, ó, gradiente de f. Nesse ponto específico, 1 vai ser igual. No lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar 1. Então, aqui vai ficar 2 mais 1, e aqui vai ficar 1 mais 1. Igual, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Então, resposta, qual é a direção de maior crescimento? É a mesma direção em sentido do vetor gradiente, que é esse vetor bem aqui. Então, vou colocar assim, direção de maior taxa. Antes, uma coisa que eu esqueci de comentar, rapidamente, deixa eu só voltar aqui para o quadro 2. Eu não falei, né? Mas, por exemplo, aqui, quando é que eu vou ter o valor máximo? Quando o θ é 0. E quando é que... Por quê? Porque o cosseno é 1. E qual é o menor valor para o cosseno? É menos 1. Quando é que eu tenho menos 1 aqui? Quando o θ é π. Ou seja, o θ vai ser π quando o meu gradiente e o vetor u, eles tiverem a mesma direção, só que sentidos opostos. Então, por exemplo, se eu quiser, o vetor gradiente, ele vai apontar para a taxa de maior crescimento. E o oposto dele, ou seja, o sentido, mesma direção, sentido contrário, vai apontar para a taxa de maior decrescimento, quando a tua função está decrescendo de forma mais rápida. O que faz sentido, né? Se você só fazer o caminho inverso, digamos, você está subindo uma montanha, você está pegando o caminho que vai te deixar mais rápido lá no topo, então para descer você faz o caminho inverso. Assim, voltando para cá. Tá, então no item A, ele só pediu a direção lá do vetor, tá aqui, é a direção do vetor gradiente. Aí, só que no item B, ele quer saber justamente quanto é essa taxa, quanto é a intensidade, né? Ele fala qual é o valor máximo da taxa de variação, ó, no item B. Bom, para eu saber o valor máximo, eu vou fazer a norma do meu vetor gradiente. Então, nesse caso, vai ficar, fazer a norma
do meu vetor gradiente, já aplicado nesse ponto, né, 1. Só que o meu vetor gradiente aplicado nesse ponto é o vetor 3, 2. Então, eu tenho que fazer a norma desse vetor aqui. Vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a resposta, a maior taxa que eu posso obter para esse ponto é raiz de 13. Aí, dependendo da questão, isso aqui vai ter uma unidade aqui diferente, né? Mas a resposta já é essa daqui. Última questão. O potencial elétrico em um ponto XY de uma placa é dado por esta função aqui. A distância aqui, XY, está dando em metros. Letra A. Encontre a taxa de variação do potencial no ponto 0 e π sobre 4. E na direção e sentido do vetor unitário, esse daqui. Então, ó, no item A, o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo a direção de maior crescimento? Sim ou não? Não. O que ele está pedindo? Ele está pedindo só qual é a taxa de variação em um ponto específico, que é esse daqui, na direção desse vetor. Então, o que ele está te pedindo é uma derivada direcional. É isso que ele está te pedindo. Ele já te deu a função, já te deu o ponto, já te deu o vetor. Agora, só falta você calcular. Então, é isso que a gente vai fazer agora, aqui no item A. Essa questão ela tem letra A e letra B, tá, gente? Então, esse aí é o exercício 5. A minha função potencial é a função e elevado a menos 2x, cosseno de 2 vezes y. O ponto que ele pediu é o ponto 0, π sobre 4. O meu vetor u é o vetor em x, ele é cosseno de π sobre 6. Em y, ele é o seno de π sobre 6. Então, pronto, ele já me deu aqui as informações, eu vou trabalhar em cima delas. Bom, aqui eu vou logo dizer, né, quem é o meu vetor u, afinal, que pontos são esses. Ó, porque nesse caso, o meu vetor u vai ser cosseno de π sobre 6, é cosseno de 30 graus, tá? Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Seno de π sobre 3 é meio, π sobre 6. Então, meu vetor u é esse daqui. O meu ponto eu já tenho, falta agora calcular o gradiente da minha função. Então, olha só, o gradiente da minha função v vai ser, aí aqui eu vou derivar parcialmente. Eu vou derivar parcialmente em relação a x. Como aqui está multiplicando, então isso aqui eu vou conservar. Aí eu vou derivar só esse daqui. A derivada do e elevado a alguma coisa é e elevado a essa alguma coisa. Não vai mudar. Só que eu vou multiplicar pela derivada aqui de dentro. A derivada aqui de dentro é menos 2. Então, no final vai ficar menos 2 e elevado a 2x vezes cosseno de 2y. Agora, eu vou derivar parcialmente em relação a y. Então, aqui eu vou conservar, aqui vai ficar menos seno disso daqui, vezes 2, que é derivado de dentro. Então, vai ficar menos 2 e elevado a menos 2x, só que agora é o seno. Seno de 2y. Esse aqui é o meu vetor gradiente, para um ponto qualquer, só que ele já me disse um ponto específico para eu aplicar, que é o ponto 0 e π sobre 4. Então, eu vou aplicar nesse ponto. Então, meu vetor gradiente nesse ponto, que é o ponto 0 e π sobre 4, vai ser igual. No lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do y eu vou colocar π sobre 4. Então, vai ficar menos 2 e elevado a 0, cosseno. Bom, 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2. Aí, aqui, menos 2 e elevado a 0. E aqui, seno de π sobre 2. Então, no final, ó, esse meu vetor gradiente, aplicado nesse ponto específico, vai ser esse vetor aqui. Bom, e elevado a 0 é 1. Então, aqui é 1. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, isso aqui tudo vai zerar. Agora, aqui é 1 de novo. E quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Então, aqui vai ser 1.
Bom, o que é que sobrou aqui, afinal, né? A primeira coordenada deu 0, né? Aqui zerou todo mundo. A minha segunda, menos 2 vezes 1 vezes 1. Então, é menos 2. Tá? Então, esse é o meu vetor gradiente aplicado nesse ponto, é esse vetor aqui. Que, na verdade, se você for olhar só no eixo x, y, né? É um vetor que está apontando para onde, gente? Esse vetor aqui. É o vetor que está apontando para onde, o vetor gradiente, nesse caso? O vetor que está apontando para baixo. Em x ele é 0 e em y é menos 2. É como se eu tivesse isso daqui. Aplicado nesse ponto, 0 e π sobre 4. Ok, mas o que ele quer aqui nessa questão é a derivada direcional. Então, é isso que a gente vai calcular agora. Só que está bem rápido para eu calcular isso daí, porque eu já tenho muita informação. Então, olha só. A derivada de v em relação a u, já no ponto específico, que é o ponto 0, e π sobre 4, vai ser igual. Pelo teorema, isso é o gradiente da minha função, nesse ponto específico, que é 0 e π sobre 4, produto interno com meu vetor u. Só que o meu vetor u é esse daqui, né? Então, vou colocar só o vetor u primeiro, depois eu coloco o valor dele. Tá? Mas quem é esse vetor aqui? É o vetor 0 e menos 2. Então, esse aqui vai ser 0 e menos 2. Produto interno, que é meu vetor u, é esse vetor aqui, que é raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. E agora eu só faço esse produto interno. Vai ficar 0 vezes isso, é 0. Menos 2 vezes meio é menos 1. Então, no final, a minha derivada direcional, nesse ponto específico, vai ser menos 1. Aqui, qual vai ser a unidade? Eu estou variando o potencial em relação ao U. Só que o U, ele está o quê? É a placa, né? É como se fosse a direção de uma placa, direção da medida de uma placa. Então, isso aqui vai ser volt por metro, já que o x e y estão em metros. Então, essa é a taxa de variação nesse ponto, quando você olha na direção desse vetor U aqui. Vai ser menos 1 volt por metro. Aqui a gente acaba esse item A. E para encerrar de vez a nossa aula, só falta o item B. Só que o item B, não se preocupe, é bem rapidinho. Ó. Encontre a direção e a magnitude da taxa de variação máxima. Só que aí está fácil, né? Por que está fácil? Porque, ó, vou até usar o mesmo espaço aqui. Não vou mudar em nada. Só vou colocar aqui item A. E aqui eu vou colocar o item B. Gente, eu não vou escrever porque, enfim, a gente não tem muito espaço e tempo. Mas o que nessa questão a gente está pedindo agora a taxa de variação máxima, né? A direção da taxa de variação máxima. Só que você já sabe que a direção da taxa de variação máxima é a direção de quem? Do vetor gradiente. Então, essa daqui já seria a primeira resposta do item B. A taxa de variação máxima, a direção é esse daqui. Agora, qual é a magnitude? Ou seja, qual é a norma disso? Vou calcular a norma desse meu vetor aqui. Então, eu venho, calculo a norma desse meu vetor, que seria, eu calcular a norma desse vetor aqui, 0 e menos 2. Quando você calcular essa norma, raiz quadrada de 0 mais menos 2 ao quadrado, vai ficar 2. Então, é 2 volts por metro. Então, para esse ponto que ele escolheu, a maior taxa que eu consigo obter é a taxa de 2 volts por metro. É a maior. Não consigo. Se eu mudar a direção, eu não vou conseguir maior que isso daqui. Tanto que na direção que ele escolheu anteriormente, ó, ficou menos 1. Tá? Ficou menos 1. Mas se eu mudo para essa direção aqui do vetor gradiente, que é justamente a direção que aponta para baixo, aí sim eu obtenho essa taxa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de vocês. Só quero avisar que na próxima aula nós vamos ver extremos de funções. Ponto de mínimo, ponto de máximo, ponto de cela. Então não faltem, é uma aula muito importante. Então vejo vocês quarta-feira.